Bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma análise Mandiná. Não sei se esse nome está patenteado, mas eu vou aqui passar a minha visão do que eu enxergo do mercado atualmente e do que eu enxergo da política internacional atualmente e como que eu acho que os próximos meses vão se desenrolar. Então sejam bem-vindos, por favor, peguem um café, que eu acho que essa visão vai ser bem interessante. Minha visão normalmente acerta perto dos acontecimentos. Eu acertei o Trump, eu acertei a guerra da Ucrânia, eu acertei o Macron, eu acertei o Bolsonaro e eu acerto muita coisa e está na hora de eu começar a gravar, disponibilizar para vocês, para que os meus relatórios sejam de melhor utilização para as outras pessoas. Meu nome é Luciano Joielli, sou formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal e eu tenho mais do que 5 anos e 5.000 horas de tela de bolsa de valores de mercado financeiro. Minha especialização é em mercenários e guerra não convencional. E eu vou agora dar um parecer do que eu enxergo primeiro na nossa bolsa. Então, para isso, vamos começar sem mais nem menos abrindo a incrível plataforma da Nelogica Profit Chart. Vamos nessa. Show. O que eu tenho aqui? Eu tenho um índice Bovespa no gráfico diário e agora a gente vai começar a fazer uma análise técnica profissional desse índice Bovespa, sem frufruzada, sem esperanças. O que a gente vai começar fazendo é o que? Vamos traçar um canal de desvio padrão. Canal de desvio padrão, essa ferramenta aqui. A gente usa um imã, certo? Nosso canal de desvio padrão. Eu gosto de pegar um pouquinho antes aqui, ó. Tá? Canal de desvio padrão, a gente estende à direita e à esquerda, coloca em 1.5 no índice Bovespa. Vamos colocar uma aparência um pouco mais light. Então esse azul claro vai ser o nosso canal do desvio padrão do índice Bovespa. Depois a gente vai fazer um canal manual em cor amarela. Esse canal vou ser eu mesmo que vou traçar. Então eu vou pegar a máxima, a mínima e bater aqui. Só que o que eu vou projetar? Eu vou projetar essa linha de retorno no topo do Covid. Show, a gente tem o nosso canal aqui. O que são essas linhas aqui? Essas linhas são o nosso guia para os nossos estudos. Eles não são pontos exatos que a gente tem que bater a ferro e fogo, mas são direções onde o mercado está indo e pontos onde que o mercado pode mudar de direção. São pontos importantes. Certo. Segundo análise técnica clássica, topos de fundos descendentes são uma tendência de baixa. E é exatamente isso que a gente tem aqui. A gente tem uma tendência de baixa no índice Bovespa. Então, topos de fundos descendentes. Perfeito. Então, para qual que é a direção do mercado? O mercado está indo para baixo, está desvalorizando. Ok. Nos últimos pregões, a gente teve uma mudança de comportamento. Então, a gente teve aqui o índice Bovespa numa tendência de baixa no diário, eu estou no tempo gráfico diário, topos de fundos descendentes, fez um topo duplo aqui, fez um falso rompimento para baixo e engatou uma pernada ascendente em direção à linha de tendência de baixa do nosso canal. Ele bateu na linha de retorno e subiu. O que a gente olha primeiro aqui em junho e julho? A gente olha a volatilidade, deixa eu baixar aqui, do mercado, certo? Eu estou usando esse indicador que é a bandas de Bollinger. Ele mede a banda de Bollinger é esse daqui e esse daqui ele mede a diferença de amplitude entre as bandas. Então ele mede a amplitude da volatilidade. Note que toda vez que o indicador chega aqui abaixo, a gente tem uma baixa volatilidade no mercado. Baixa volatilidade no mercado é um prelúdio de uma perna de impulsão. Aqui a gente teve baixa de volatilidade de mercado e uma perna de impulsão. Certo?
Novamente, quando o indicador bandas de Bollinger, larguras de bandas de Bollinger se encontrou abaixo de 5,20, nós tivemos outra zona de baixa volatilidade seguida por uma expansão, uma perna de impulsão direcional. Aqui e aqui. Perfeito. O indicador novamente em setembro se encontrou abaixo dos 5 e agora ele está abrindo. Logo, o indica que a gente estava no momento de baixa volatilidade e iniciando um momento de direção. Ok, certo. O que a gente tem aqui nesse momento de agosto e setembro? A gente tem um otimismo na Bolsa de Valores Nacional que trava nos 114 mil pontos. Deixa eu botar aqui. 1.000 pontos como sua resistência e começa a fazer um padrão de distribuição. Isso aqui é um padrão de distribuição onde os grandes fundos de mercado, os grandes players começaram a desovar os seus ativos, os seus papéis, na expectativa de que o Lula fosse eleito no primeiro turno e o mercado fosse derreter para baixo. Então eles criam esse tipo de movimento onde o preço não muda muito, mas eles conseguem desovar os papéis dele. Bem, o que aconteceu? O preço rompe abaixo dos 109 mil, que é o suporte, 109.500 aproximadamente, que é o suporte dessa zona de distribuição. Porém, o Lula não é eleito no primeiro turno e o Bolsonaro consegue eleger grande parte de sua bancada, o que o mercado precifica como otimista, jogando o índice Bovespa para cima 6% aqui na abertura de segunda-feira, pós contagem do primeiro turno. Então, o que a gente tem aqui? O mercado apreensivo com o primeiro turno e depois otimista com o resultado. Logo, o mercado precificou que o Lula mostrou na realidade que o Lula vai jogar o mercado para baixo, que se ele for reeleito como presidente. O Lula ele é reeleito, afinal ele já teve alguns mandatos, né? E se o Bolsonaro for reeleito logo em seguida, ele vai ser lançado para cima, o mercado vai se lançar para cima. Show. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o mercado então rompendo acima dessa zona dos 115 mil pontos, é uma figura de distribuição. Essa figura de distribuição faz parte de uma figura maior, que é uma figura de bandeira de alta, que é composto por um mastro e uma bandeira, e agora estaria sendo rompido. Só que o que eu digo? Eu digo o seguinte: não importa se isso aqui for um mastro bandeira de alta, se o Lula for eleito presidente, esse mastro bandeira de alta não vai ser nada mais do que um falso rompimento que vai lançar o preço de novo para baixo. E ele já está vindo para baixo. Certo? Eu estou te falando aqui no dia 11 de outubro de 2022, a 1h da tarde. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo que o preço parou de subir, sendo que era um rompimento que era para dar continuidade, e está amarrado nessa zona das linhas inclinadas, que são as LTBs do nosso canal, que foi marcado no início desse vídeo. Então isso mostra o que? Saiu muito otimismo da bolsa e saiu muito dinheiro também da bolsa. É certo notar que esse rompimento foi um rompimento com altíssimo volume. O volume financeiro foi bem alto aqui, o que mostra que é um rompimento teoricamente válido, mas não adianta romper se não firmar. Então não adianta romper e ele voltar para esse lenga-lenga. O que a gente tem no nosso horizonte de eventos aqui? A gente vai ter então o segundo turno. Por enquanto é isso que a gente está trabalhando com hipóteses, né? Então o segundo turno vai acontecer no dia 30 de outubro. Eu peguei a largura do último mês, projetei para frente. Então aproximadamente aqui nessa linha vertical, eu vou colocar agora com uma cor mais esquizofrênica a nossa linha vertical, marcar aqui o segundo turno. Então aqui segundo turno vai ser um evento que vai entrar o que? Muita volatilidade dentro da bolsa. Feito, é isso que eu quero.
porque foi o que aconteceu no primeiro turno, demonstrando aqui nessa barra. Então a minha previsão é que até o segundo turno, dentro deste período de tempo aqui, perdão, senhores e senhoras, a gente tenha um padrão de deriva, um grande lenga-lenga no mercado, onde ele não passe nem deste topo, 118.300 aproximadamente, e também não mergulhe muito mais a fundo do que 114 mil pontos. E aí, quando a gente chegar no segundo turno, a gente vai ter a concretização de um pivô de alta, seja o Bolsonaro reeleito, pivô de alta, ou um falso rompimento caso o Lula seja eleito no primeiro turno. Pivô de baixa, na realidade, a gente vai ter pivô de alta se o Bolsonaro for reeleito e um falso rompimento se o Lula for eleito. Então, até lá, eu não vejo que o mercado vai fazer nenhum tipo de movimento. Então, a gente tem o quê? A gente tem nas pesquisas o Lula à frente do Bolsonaro, por enquanto. Então, vamos lá. Lula tem 51% no segundo turno, Bolsonaro tem 42%. Lula 54%, Bolsonaro 46%. Lula 55%, Bolsonaro 45%. Então, as últimas pesquisas indicam que o Lula vai ganhar no segundo turno, o que vai lançar o mercado para baixo. Então eu vou colocar aqui na cor vermelha do partido do Lula uma linha para baixo, dizendo que o mercado vai cair. Show! Então a gente tem o Lula indicando que o mercado vai cair. Vamos achar outro indicador de mercado. Eu vou abrir o SP500 aqui para a gente dar uma olhada no SP500. SP500 é o índice Bovespa norte-americano. Só que a bolsa americana ele é a maior bolsa do planeta. 40% de todo o investimento mundial está lá. E ela está numa tendência de baixa também. Tá? Existe uma correlação entre a nossa bolsa e a bolsa americana. Eu vou adicionar o índice Bovespa aqui. Vai ser um gráfico em linha, provavelmente. Aqui, perfeito. Certo? Então, qual que é a nossa correlação com a bolsa americana? Perfeito. Em candles aqui, a gente tem a bolsa norte-americana, cai ela, e em linha laranja aqui a gente tem o nosso índice Bovespa, que cai junto. Aí a bolsa americana sobe, a gente sobe. Bolsa americana cai, a gente cai. Bolsa americana sobe, a gente sobe. Bolsa americana cai e a gente anda de lado. Isso aqui mostra o quê? Que a nossa bolsa está em força relativa mais forte, maior do que a bolsa norte-americana. Porém, se o Lula ganhar, eu imagino que a nossa bolsa caia e venha acompanhando a bolsa norte-americana. Vamos tirar o Lula do cenário por enquanto e fazer só uma análise entre a nossa correlação entre o índice Bovespa e o SP500. Certo? Nossa bolsa é uma bolsa de commodities. A gente exporta commodities, ferro, petróleo, madeira, aço. A gente basicamente Petrobras e Vale que compõem o índice Bovespa. Então, o que eu enxergo é o seguinte: melhor que a gente esteja aqui nessa correlação, a gente é a longo prazo influenciado pela bolsa global e pelo cenário global. Qual que é o cenário global utilizando análise técnica clássica? O cenário global é uma tendência de baixa. A gente tem um zigue-zague. Isso aqui não é um cenário global, é um cenário norte-americano, mas que pauta é a locomotiva das bolsas. A gente tem um zigue-zague descendente, é uma tendência de baixa, que indica que existe uma desvalorização, um pessimismo. Tudo que está mais barato pode ficar mais barato ainda. Fundo de poço, temporão. O que a gente tem aqui? A gente tem uma LTB, uma linha de tendência de baixa que toca 1, 2, 3 topos, e também a gente consegue fazer uma linha aqui que mostra uma direção descendente da bolsa norte-americana, que agora segura nos 3.600 pontos. A bolsa norte-americana segurando nos 3.600 pontos.
Utilizando ainda apenas a análise técnica clássica, a gente consegue enxergar aqui que o preço está tentando romper, já é a segunda vez, 3.600 pontos, o que mostra bastante pressão vendedora e pessimista no mercado. Por que que isso está acontecendo? Porque os Estados Unidos estão passando por uma forte inflação. A inflação aconteceu porque quando houve o Covid, o cisne negro no mercado, para sair dessa sinuca de bico, o Fed começou a imprimir dinheiro, muito dinheiro. M2 aqui, vamos ver se consigo colocar. Depois eu coloco. Para conseguir fazer a economia pegar no tranco. A economia pegar no tranco por quê? Porque se fechou muitos negócios, muitos comércios. Então, essa tendência de alta aqui que a gente teve pós-Covid lá no mercado norte-americano é uma tendência inflada por dinheiro de banco imobiliário, um dinheiro que não alimenta, um dinheiro que não aquece, um dinheiro que não resolve problemas, porque ele é basicamente dinheiro de inflação que o Fed imaginou que ia conseguir enxugar esse dinheiro antes de dar ruim, como dizem os jovens hoje em dia. Só que na realidade ele não conseguiu. E ele tem um problema na mão, tá? Ele está com um problema na mão, que é a inflação lá nos Estados Unidos está muito alta. Então eles têm que enxugar um pouco a reserva, enxugar o dinheiro que está na economia para diminuir a inflação. E para isso eles têm que aumentar taxas de juros. Aumentando as taxas de juros, e a bolsa de valores fica menos atrativa e os títulos do governo ficam mais atrativos, porque os títulos de governo vão estar rendendo mais dinheiro e trazendo menos risco para o investidor. Então existe uma fuga de capital da bolsa de valores norte-americana, o que faz essa tendência de baixa. Então esse dinheiro sai. Quando o dinheiro sai, tu precisa vender. Quando enche o mercado com venda, existe mais vendedores que compradores, logo o preço cai. Eu marquei aqui o topo do Covid, porque o Federal Reserve ele diz que vai conseguir fazer um pouso suave na economia. Esse pouso suave na economia seria caso ele consiga enxugar esse dinheiro sem criar uma recessão. Então eu imagino que o próximo suporte antes de uma recessão seria esses 30%. Afinal, uma queda de míseros 25% não é nenhuma recessão, não é nenhum bear market, é simplesmente um susto. Outros momentos mais abruptos da economia norte-americana, como o crédito do subprime em 2008, que a gente consegue enxergar nessa parte aqui, o SP500 caiu exatamente 56%. Quando a gente teve a bolha.com aqui, o mercado norte-americano caiu 50%. Quando a gente teve, se eu não me engano, todo o grande queda de mercado norte-americana é por volta de 50%. Então, um pouso suave faz sentido ser no 30%. O problema é o seguinte, é que os Estados Unidos estão com uma taxa de juros muito alta. O SY10 barra 10. Certo? Então, 10Y, isso. Não tá indo. Só um segundo. Aqui. Essa daqui é a taxa de juros norte-americana. É a expectativa para os últimos 10, para a taxa de juros de 10 anos. Tu vê que ela está numa tendência de alta clara. O que mostra que os títulos do governo estão rendendo mais do que a bolsa porque os Estados Unidos estão assegurando isso, principalmente Federal Reserve. Então existe uma expectativa que os juros continuem subindo. A gente tem uma tendência de alta aqui clara. Então faz sentido que a bolsa norte-americana continue caindo, o que corrobora para a nossa visão aqui de que
a bolsa americana vai continuar caindo, a inflação norte-americana, aqui, ó, ela está extremamente alta. Já teve, deixa eu ver se eu consigo, já teve em momentos mais altos antigamente, mas a gente tem ela altíssima. Se o Federal Reserve pivotar e começar a enxugar os estímulos monetários, essa inflação pode se entrincheirar dentro da economia norte-americana. Então, se por algum motivo ele quiser diminuir esse bear market aqui, ele tem um risco de fazer a inflação se entrincheirar e os Estados Unidos virar um país latino-americano. O problema é que se ele não mudar a política dele, essa tendência de baixa vai se manter e aí as empresas vão começar a quebrar. Só que não existe nenhum tipo de dados econômicos até hoje, no momento que eu gravo o vídeo, que as empresas estão quebrando, que a gente tem um desaquecimento na economia norte-americana, eles estão em pleno emprego. Então até agora não existe recessão e o Federal Reserve vai fazer de tudo para fazer o controle da inflação. Então essa tendência de baixo aqui pode se estender até mais, até eu diria o fundo aqui do Covid, caso aconteça uma recessão realmente nos próximos anos. Então é uma tendência de baixa na maior bolsa do mundo, o que eu vou colocar de azul agora, influencia a nossa bolsa, existe uma correlação como eu mostrei anteriormente. Então eu vou pintar aqui de azul. A gente tem um Lula e a gente tem o Federal Reserve que podem puxar a nossa bolsa para baixo. Terceiro ponto, que eu imagino que possa puxar a nossa bolsa para baixo, é a recessão americana, SP500, o Lula, e agora a gente tem o Google Earth. Vamos sair agora do TradingView, vamos entrar no Google Earth Online. Certo. A gente tem uma guerra acontecendo no leste europeu. É uma guerra muito séria, não é uma guerra igual às antigas guerras que a gente viu no início do nosso milênio, que eram as guerras ali no deserto, seja a guerra do Kuwait, do Iraque, do Afeganistão. Vou beber uma água aqui enquanto o Google abre. Uma guerra muito séria, uma guerra de narrativas. Então, deixa eu tentar entrar de novo aqui. Aqui, feito. Abrir pelo Opera. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um país gigantesco que se chama Ucrânia. Tá, eu já sei. Ó, a Ucrânia. A Ucrânia é maior que a Polônia, é maior que a França, é maior que a Espanha. Cabe todo o Reino Unido dentro. Noruega, Suécia, Itália. A Ucrânia é enorme. Certo? A Ucrânia é um país muito, muito grande. A Ucrânia ela é esse mapa aqui, ó, tá? Vou passar aqui meio que porcamente, certo? Toda essa zona leste aqui, essa zona aqui, então essa zona aqui, ela é uma zona muito rica em recursos naturais, tá? A gente tem muito gás natural aqui embaixo dessa terra e aqui no Mar do Negro também, onde é a zona territorial marítima ucraniana. A gente tem aqui um dos melhores solos para plantar na Europa, solo que se estende até o interior da Rússia aqui.
Hoje em dia a Ucrânia era uma das maiores exportadoras de óleo de soja, que era uma. Na verdade, não, o óleo é a semente de girassol para fazer óleo de girassol. Eu falei soja, perdão. Ela também exporta muito trigo. O trigo do Egito é, vem da Ucrânia. Né? 60% do trigo egípcio é importado e vem da Ucrânia. Então é uma terra muito rica e todo mundo já sabe o que está acontecendo aqui. Que o Putin está ganhando uma guerra econômica, porém perdendo uma guerra estratégica no campo de batalha. O que eu imagino é que o Putin vai fazer um lançamento de um artefato tático nuclear, que é uma bomba nuclear de pequena escala, para conseguir fazer a anexação de todo o território ucraniano, não, de todo o território sul-ucraniano, certo? E este movimento, que depois eu posso fazer uma abordagem melhor em outro vídeo, ele também, agora eu vou colocar aqui, pode ser outro movimento descendente para o nosso mercado. Então existem mais forças que fazem destruir do que construir no nosso horizonte mais próximo. Por que o Putin iria fazer isso? Vamos lá. Bem, o Putin ele tem alguns problemas na mão. Ele fez o referendo dele, né, deixa eu abrir aqui, para fazer a anexação dos territórios de Donetsk e Lugansk, que é basicamente, isso aqui é a bacia do Don, então dos territórios dessa região, mas ele não conseguiu manter os territórios dentro de seu controle. Então, em 4 de agosto ele tinha grande parte do leste ucraniano e agora em 4 de outubro ele perdeu já 15% desse território. Então, após a anexação da ponte, perdão, do leste da Ucrânia, a gente teve uma vitória política do Putin, porém seguida de uma contraofensiva ucraniana que foi uma derrota estratégica. Logo depois, no dia 8 de outubro, a gente teve a detonação de um caminhão-bomba nesse trecho aqui da ponte de Kerch, que é a ponte que liga o estreito, que liga a Crimeia ao território russo, que foi construída após a anexação da Crimeia em 2014. O que o Putin tem? Esse seria o equivalente a destruir a ponte Rio-Niterói ou Golden Gate. Era a maior ponte da Europa até então. Ela ainda está em funcionamento, porém a parte ferroviária dela, se eu não me engano, fica aqui. Ela está inoperante e a gente só tem uma via dessas aqui funcionando. O Putin tem 3 opções neste exato momento. Ele tem retirar-se da guerra, o que não vai acontecer, então não deixa de ser uma não opção. Ele tem usar os soldados mobilizados, os 300 mil russos que ele mobilizou para dentro do campo de batalha, só que esses são soldados que não querem lutar, são soldados desmotivados, mal treinados, não são soldados profissionais, são soldados que foram tirados, são pessoas que foram tiradas das suas vidas cotidianas e foram lançadas dentro de um campo de batalha. Esses 300 mil homens, na realidade, são 1 milhão de homens no total. A lista são 300, mas os anônimos confirmaram que vão ser aproximadamente 3 convocações, que vão somar aproximadamente 1 milhão de homens. 300 mil homens é 1% é um pouco menos do que 1% de toda a população da Rússia, se eu não me engano. Então a Rússia ainda teria bastante pano para manga e não teria teria bastante paciência. Só que o problema é o seguinte: a Rússia está perdendo o território e não está conseguindo dominá-lo. Realisticamente, eles vão fazer uma rotação desses soldados, né, e não jogar eles nas trincheiras para ter sempre soldados motivados ali na frente. Só que isso não resolveria o problema do território, porque ele não conseguiria avançar na Ucrânia. E essa humilhação da derrota russa
tá infiltrando o moral de altos escalões dentro da Rússia, que são os homens que mantêm o Putin no poder. Então o Putin só se mantém no poder porque tem pessoas que querem que ele se mantenha no poder. No momento que isso acontece, tá tudo certo. No momento que essas pessoas começam a ter medo de serem julgadas num tribunal, elas querem a cabeça do Putin. Então o Putin vai ter que tirar um coelho da cartola, que seria utilizar bombas nucleares, que é a maneira mais fácil de virar a maré a favor deles, mesmo que temporariamente. Vamos lá, o que são bombas nucleares? Uma bomba gigante baseada em fusão ou fissão de polônio ou urânio. As de polônio não são tão famosas, as de urânio são mais comuns, onde a gente tem um grande cogumelo atômico. Resumindo, todo mundo sabe que é uma bomba nuclear, só que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, que existem dois tipos de bombas nucleares: as estratégicas e as táticas. As estratégicas são as bombas grandes e as táticas são as bombas pequenas. As primeiras foram as que a gente tem em memória, são as bombas estratégicas, são bombas não são as bombas convencionais, são as armas e que são utilizadas como ferramentas de dissuasão. Dissuadir, para quem não sabe, é fazer alguém mudar de ideia, mudar de opinião. Então, qual que é a ideia? Tu manter todo mundo numa paz, porque todo mundo tem medo do contra-ataque. Então existe uma corrente, uma estratégia, na realidade, uma corrente de estratégia militar, que é a destruição mútua assegurada, que é uma doutrina onde, por exemplo, se os Estados Unidos na época da Guerra Fria atacassem a Rússia, antes dos mísseis nucleares americanos chegassem em território soviético, os soviéticos teriam mandado um contra-ataque e ambos os países teriam se tornado um grande lixão radioativo terraplanado, que não faz sentido então o ataque inicial, porque ambos teriam medo das consequências, certo? Então são armas nucleares, são armas de dissuasão que impedem uma guerra. Agora, é uma tecnologia muito boa para tu não empregar. Então foram criadas, são armas políticas, né? Uma arma de tu botar o pi na mesa e mandar todo mundo ficar quieto e sentar numa mesa de negociação e conversar. Quem termina e começa a guerra são os políticos, então tu precisa sentar na mesa e conversar. Para chamar todo mundo para a mesa, tu usa uma arma nuclear. Só que é uma tecnologia muito boa para deixar de lado, então foram inventadas as armas táticas nucleares. São armas de meio megaton, 1 megaton. 1 megaton é a quantidade de 1 tonelada de dinamite sendo explodida a, se eu não me engano, 100 metros de distância do chão, de altura. Então são armas bem menores que vão deixar muito menos resíduo radioativo. Show, então isso é uma arma tática. Uma arma tática a gente pode ver aqui, ó. Tactical Nuke. Entra na Wikipedia, vem aqui, uma arma nuclear tática, são armas bem pequenas. E a gente tem um vídeo aqui desse projeto norte-americano. Isso aqui é um projeto de artilharia nuclear. E logo em seguida ele explode. E a gente tem aqui o tamanho do cogumelo sendo formado logo em seguida. É um cogumelo pequeno, então que seria uma arma utilizada, perdão, para quê? Uma arma utilizada para ganhar, não impedir guerras, mas sim ganhar batalhas, certo? Então ele na realidade ele estaria usando um Tactical Nuke, que é uma arma pequena, para utilizar como uma arma de dissuasão, né? Onde é que ele poderia fazer o lançamento dessa arma nuclear? Existem 4 lugares prováveis que ele fazer e 4 datas prováveis também. Vamos lá. Primeiro, quantas ogivas nucleares os americanos têm, os russos têm? 5.977 ogivas nucleares. Quantas dessas são táticas? 1.912, certo? Então os americanos têm 100 táticas e também por volta de 6.000 ogivas convencionais. Então os russos têm mais ogivas prontas para utilização. Então, resumindo, como que eles poderiam lançar a bomba? Né? Putin não vai usar as grandes, vai usar as táticas, como eu falei, só que ele não pode lançar com uma bomba de gravidade, tipo lançar de um Tupolev. Então a gente já pode negar que os russos vão utilizar um avião bombardeiro. Por quê? Porque eles não têm soberania aérea dentro do território ucraniano. Né? A Força Aérea Russa não consegue sobrevoar porque os ucranianos têm todo o armamento da OTAN ali que nega o céu
Então a gente não vai imaginar um Tupolev voando para lançar essa bomba. Show. Qual que é a segunda opção? Bem, eles também não podem utilizar um míssil de cruzeiro, porque mísseis de cruzeiro são basicamente drones e também podem ser abatidos pela defesa ucraniana. O que é mais provável? Mais provável é que os russos utilizem um míssil balístico ou um míssil balístico hipersônico, que são muito difíceis de serem destruídos. Então eu diria que um sistema Iskander seria o mais utilizado pelos russos, lançando aqui do leste da Ucrânia, dessa fronteira aqui, certo? Como que o Putin faria o ataque? Bem, a primeira opção é ele lançar, na minha opinião, na atmosfera. Ele pode lançar uma ogiva na ionosfera, que ficaria bem acima da cabeça de todo mundo. Faria um pulso eletromagnético que desceria à Terra, destruindo as comunicações ucranianas durante apenas uns 5, 10 minutos, pelo que eu sei. E seria sentido e calculado por todos os sensores internacionais que fazem essa medição e satélites. E ele ia falar: gente, eu não estou de brincadeira, a gente vai sentar na mesa e conversar. E isso faria sentido, porque ele não ia sujar o território e ele passaria a mensagem dele. Outro lugar que ele pode lançar é aqui no Mar Negro, que também a gente teria vídeos semelhantes àquela explosão de Beirute em 2020, onde a gente tem uma explosão, só que 50 vezes maior, né? Onde a gente teria marinheiros com queimaduras de terceiro grau e coisas assim, pessoas chegando no porto assustadas, mas que também não faria nenhum grande estrago dentro dos conformes. A terceira opção, né, acho que já até me perdi quantas opções, é lançar no oeste ucraniano em cima de uma base aérea ou uma base militar, porque tu negaria território ucraniano que faz acesso com a União Europeia, então dificultaria o transporte de peças de artilharia e mísseis teleguiados para dentro da Ucrânia. Afinal, tu quer preservar o oeste da Ucrânia, que é a região que o Putin está interessado. Por final, faria muito mais sentido, se é para matar gente direto e causar o caos, matar o presidente ucraniano em Kiev e seus amigos, então utilizando aí uma bomba tática em cima da cabeça do presidente ucraniano Zelensky e dos seus amigos, o que faria um grande estrago e faria também com que o Putin consiga colocar um governo fantoche a favor do Kremlin com uma maior agilidade, colocando então o território do leste da Ucrânia, ou talvez até em completude da Ucrânia, sob o poder dos russos. A última e mais improvável opção é o Poseidon, que é um torpedo nuclear de 100 megatons, se eu não me engano. É o dobro da capacidade de explosão da maior bomba nuclear que já foi criada, também pelos soviéticos, que é a bomba Tsar, que foi lançada aqui e quebrou janela na Noruega, e que seria utilizada para lançar um torpedo drone submarino que andaria lentamente até a costa de um país, nesse caso a gente poderia dizer os Estados Unidos, né? E aí quando ele chegasse perto de Nova York aqui, ele acelera, isso aqui é Nova York? Bem, ele acelera Boston. Ele acelera e aí explode perto da costa, criando uma tsunami nuclear, o que não existe nenhum tipo de contra-ofensiva defesa para um torpedo submarino que faz uma tsunami nuclear. Mas eu acho, ele tem 30 desses torpedos, mas eu acho pouco improvável que ele utilize algo tão desesperado, né? Uma bomba é um cisne negro, não, né? Não é um cisne negro. Cisne negro é uma impossibilidade de calcular, uma probabilidade de eventos raros. Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico do índice Bovespa. Opa. Tá, então aqui de verde aqui a gente tem a guerra na Ucrânia, mas não seria um cisne negro, né? Um cisne negro como o Covid, ele movimentou o mercado 40% para baixo. Então, como não é um cisne negro, a gente não pode esperar uma queda maior do que 40% ou igual. Eu diria que algo em torno de 20%, e convenientemente ou não, 20% dá o fundo do nosso canal aqui.
Então, cisne negro, uma bomba nuclear não é um cisne negro porque está todo mundo falando, está todo mundo comentando, né, nesse contexto. Se o Putin está blefando, não, o Putin não está blefando. Ele está desesperado e humilhado, o que é um Putin acuado, né, um rato acuado, ele ataca, né? Então é exatamente isso que ele está fazendo. O Biden concorda, fala que a gente está num sistema político tão frágil quanto a crise dos mísseis de Cuba, que foi quando, em resposta aos mísseis nucleares postos pelos americanos na Turquia, os soviéticos colocaram mísseis apontados para os Estados Unidos em Cuba. Tem até o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Show de bola. Por que, que ele ainda não utilizou elas? Bem, porque utilizar um artefato nuclear é mostrar que ele é incompetente. É basicamente isso. Que ele não consegue bater no irmão mais novo, que seria a Ucrânia, o irmão mais fraco, sem apelar para um artefato nuclear. Tá certo que a Ucrânia está recebendo bastante ajuda da OTAN e que essa guerra na realidade é a Rússia versus a OTAN já, né? Agora, uma provocação final aqui para encerrar esse tema nuclear é que a gente viu a qualidade dos artefatos bélicos russos e dos equipamentos e do treinamento do pessoal. Então, imagina se o Putin aperta o botão para matar todo mundo e a bomba não explode. Seria bem vexatório. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico para encerrar esse vídeo que já está muito longo. Então, esses são os motivos que eu acho que o índice Bovespa vai para os 100 mil pontos e não para os 130 mil pontos até o próximo carnaval.